Boa noite, fala galera do Superação, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês aí. E hoje nós vamos encerrar a nossa série O Evangelho em 8 palavras, não com uma pregação, mas com um bate-papo. Eu trouxe aqui algumas pessoas muito queridas de todos nós para nós batermos um papo sobre o Evangelho em 8 palavras. Mas antes, eu quero indicar 2 livros para vocês que são 2 leituras principais que guiaram essa nossa série, o Evangelho em 8 palavras. Foram várias leituras, vários livros, algumas séries de mensagens de outros pregadores, mas eu quero indicar esses 2 livros que foram os principais. O primeiro é esse daqui, que eu recortei algumas coisas dele, desse autor que eu gosto muito, que é o Timothy Keller, e o livro é o Igreja Centrada. Apesar desse livro ter sido uma leitura indicada para líderes de ministério, eu acredito que seja um livro interessante para todos nós que somos crentes, que estamos trabalhando no reino de Deus, lermos. E ele tem uma abordagem muito interessante sobre o Evangelho. E a segunda leitura, e a principal delas, a que mais me influenciou nessa série, é essa daqui, ó, chamado O Evangelho Explícito, desse autor chamado Matt Chandler. É um pastor da Village Church, uma igreja americana, e é um livro muito bom para quem quer aprender sobre o Evangelho, para quem quer revisitar o Evangelho e ser surpreendido com o Evangelho. Esse é um livro muito bom mesmo. Tem vários autores aqui que endossam esse livro, e eu deixo aqui a opinião do Rick Warren, que é a principal aqui, que é a mais curta, que ele fala assim: se você tem que ler um livro este ano, leia esse livro. Então, se você tem que ler apenas um livro, se você tem tempo para ler apenas um livro esse ano, que seja esse daqui, o Evangelho Explícito. E vamos lá, vamos bater um papo aqui com os nossos amigos queridos do Superação. Te convido a participar com a gente aí, comentando, e bora lá. E vamos lá, hoje nós recebemos aqui a Bruna, a Júlia, Davi, meu querido amigo Davi Gasque, e o Júlio está aqui também para a gente, para representar os moços bonitos da igreja. E eu quero começar conversando com vocês, galera, porque a nossa série, o tema dela foi o Evangelho em 8 palavras. E o Evangelho é algo que faz parte da nossa vida. Então, por isso, vocês podem ficar muito tranquilos no nosso papo aqui. Não tem profissão de fé, só para o Davi, que o Edney está avaliando lá, o Davi na profissão de fé. Mas eu quero começar falando com vocês e pedindo para cada um de vocês aí, para vocês me falarem o que é o Evangelho para você. Então você vai responder individualmente aí, para você, o que é o Evangelho. Quando você ouve a palavra, quando você pensa no Evangelho, o que vem à sua mente? Começando com as damas aqui. Vai lá, Bruna, pode começar você. O que é o Evangelho para você? Boa noite para vocês. Boa noite. Quando eu ouço Evangelho, o que eu penso é a boa nova da salvação. Para mim é isso. Muito bem. Curta, sucinta, né? Curta e não grossa, né? Boa nova. E você, Júlia? Bom, oi, gente, boa noite. Boa noite. Para mim, o Evangelho, ele é a mensagem do ato de reconciliação. Para mim, esse fato de Deus tendo interesse de reconciliar, não só em questão da nossa salvação para depois da nossa vida, mas o fato de querer reconciliar com Ele todas as coisas aqui nessa vida, isso para mim é muito profundo. Então, é o que eu penso sobre o Evangelho. Muito bem. Davi Gasque. Boa noite. Boa noite. Boa noite Você torce vocês. pro Palmeiras? Torço. Tem Mundial? Não. Tem. Tem. 3. Comenta aí se você acha que o Palmeiras tem Mundial ou não. Mas vai lá, Davi. O que é o Evangelho para você? O Evangelho é a boa notícia de que Jesus veio ao mundo para salvar as nossas vidas. Muito bem. Evangelho, boa nova, reconciliação. Spoiler, né, das 8 palavras. Boa notícia, Jesus. E você, Júlio, o que é para você o Evangelho? Oi, gente. Oi. Para mim, o Evangelho é uma mensagem, acho que é a melhor mensagem que a gente poderia receber, de que Jesus veio ao mundo para nos salvar de nós mesmos, né?
os nossos erros e pecados. Muito bem. Então, acho que vocês estão bem instruídos acerca do que é o Evangelho. O Evangelho é algo que a gente sempre ouve falar na igreja o tempo todo, mas que muitas vezes a gente pensa no Evangelho como algo que é o beabá ali, o início. Tanto é que quando alguém se converte, a gente vai ensinar para essa pessoa o Evangelho. Mas o que eu quero saber de vocês é qual é a relação de vocês com o Evangelho hoje. Ou seja, o Evangelho, eu entendo que vocês aprenderam o Evangelho lá no comecinho da vida cristã de cada um de vocês foram instruídos acerca do Evangelho, mas e aí? Qual que é a diferença que o Evangelho, porque vocês definiram o Evangelho, cada um à sua forma, essa definição que você deu do Evangelho, qual que é a diferença que ela faz na sua vida hoje, Davi? O fato de Jesus ter vindo ao mundo para salvar a minha vida e a vida de todos nós, lembra sempre a mim, né, de que eu devo fazer como ele fez. Eu devo levar a boa nova, que é o Evangelho, às pessoas e viver isso, né? Se eu não viver o que eu falo, eu vou estar errando, né? Porque Jesus veio ao mundo, ele pregou, só que ele também vivia. Ele é a prova viva do que Deus quer para a gente. Então, o Evangelho, né, que é a boa nova, a boa notícia, né, deve ser o que a gente deve viver. E também falar para as outras pessoas, mas principalmente viver. Legal. Júlia, o que faz diferença na sua vida o Evangelho? Bom, eu concordo muito com o Davi nessa questão de que o Evangelho ele é uma fé ativa. Então, é uma questão de você viver o Evangelho. Então, por exemplo, quando eu me converti, eu tinha, acho que 8 anos. Então, eu passei um tempo crendo só como se fosse uma mensagem. Mas, graças a Deus, depois eu tive a maturidade de entender que o Evangelho é uma coisa ativa, que a gente tem que preservar, que a gente tem que se alimentar disso e viver realmente, não só crer, mas viver essa mensagem. Legal. Quantos anos você tinha? Eu tinha 8. 8 anos. Já que a Júlia falou a idade, eu quero perguntar para vocês aí a idade, o Júlio e a Bruna, contar para a gente como que foi a experiência aí de conversão de vocês do Evangelho. E vou começar pela Bruna, já fazendo uma correção. Eu contei uma história em uma das em uma das mensagens sobre a Bruna. Não sei quantos de vocês lembram que eu falei. Quando a Bruna se converteu lá, que ela queria morrer para ir para o céu, e eu falei lá que ela tinha 6 anos quando ela se converteu, e eu contei errado, porque eu tenho a memória muito ruim. Então, a Bruna já tem a oportunidade aí de consertar a minha história e contar pra gente como que foi a sua experiência de conversão ao Evangelho. Vai lá. Tá quase uma profissão de fé agora. Com a diferença de que ninguém está avaliando. Só o Edney, como eu falei. Vai lá. Bom, eu tinha 3 anos. Eu tinha o tamanho do Paulo quando eu comecei a ir para a igreja. E eu achava que precisava morrer mesmo para a gente ir para o céu. Mas eu não me converti aos 3 anos. Eu me converti aos 6 anos. Você viu que eu não estava completamente errado. Confundiu as histórias. Eu me converti aos 6 anos. Eu lembro que foi na casa dessa minha tia que me levou para a igreja. Enquanto ela lavava a louça, eu enxugava. E a gente falava sobre decisões e por que Deus deixou o homem ter a oportunidade de pecar, se o pecado ia estragar tudo. E eu lembro que foi nessa conversa que eu decidi entregar minha vida a Cristo e me reconciliar do pecado. E quando eu penso no Evangelho, que eu falei que é uma boa notícia, eu penso que não importa o que a gente está vivendo, que a gente se acomoda e se esquece do que a gente já viveu, das experiências que a gente já teve, mas a boa notícia do Evangelho deve sempre estar fresca na nossa memória, porque não importa a situação difícil que a gente tem vivido, a gente tem uma boa notícia para a nossa vida e para compartilhar com as pessoas à nossa volta. Então, sempre que a gente tiver alguma situação bem complicada, que a gente está passando, ou que alguém próximo a nós está passando, a gente pode
falar essa boa notícia. Não importa se a pessoa já entregou sua vida a Cristo ou não. Se ela não entregou, é uma oportunidade. Se ela já entregou, a gente vai relembrá-la de que não importa. Cristo é tudo em todos. Muito bom. E você, Júlio, conta pra gente aí a sua... Você quer ler ou você quer contar de cabeça? Tô brincando. Conta pra gente um pouco só. Bom, eu me converti na minha antiga igreja e eu tinha, acho que, 13 ou 14 anos. E foi num culto dos jovens que tinha um pastor, um pregador, não lembro se era pastor, que foi convidado lá para pregar. E ele falou da importância de... Eu acho que nem foi que ele falou, se eu não me engano, foi uma música, o tema de uma música e tal. E eu entreguei minha vida para Jesus ali, com acho que 14 ou 13 anos mesmo. Legal. Você vem de lar cristão ou não? Sim. Sim, seus pais são. Sim. Legal. Que é uma coisa interessante também da gente falar, né? Com exceção da Bruna, aqui, vocês três já vêm de um lar que são instruídos desde cedo acerca do Evangelho. Não é? Alguns dos jovens adolescentes nossos tiveram experiência de conversão dentro de casa com os pais, o que também é interessante a gente lembrar disso, de que o Evangelho é uma experiência também pessoal, não é? Por mais que você venha de um lar cristão, que você seja instruído desde cedo nisso, a experiência sua com Deus, com o sacrifício de Jesus, é uma experiência pessoal. Você não consegue passar por ela pelos méritos do pai ou da mãe. Enfim, só dando esse toque aí para a galera. E vamos lá, eu quero continuar nosso papo. Obviamente, vocês que estão aqui ouviram as mensagens do Evangelho em 8 palavras. Davi estava me contando que não aguenta mais ouvir minha voz, porque ouviu a semana toda para se preparar para hoje. Mas eu quero saber, para você, o que você viu de interessante, assim, ou de algo novo, enfim. O que foi legal para você? Eu já quero convidar você que está aí acompanhando a escrever aí no comentário o que foi mais interessante para você nessa série. E também, se você concorda, né? Às vezes o que foi interessante para algum deles também foi interessante para você. Vamos lá, começa aí, Júlia. Bom, para mim, tiveram duas coisas bem interessantes. A primeira é o fato da gente estar pregando sobre o Evangelho e de muitas pessoas que já são crentes no Senhor ouvir sobre isso. E para mim, ouvir sobre isso é muito importante, porque independente se a gente se converteu agora ou se a gente se converteu há 20 anos atrás, isso é uma mensagem que precisa ser reforçada. Foi o que você falou sobre pregar o Evangelho para si todos os dias, e é uma mensagem que precisa ser reforçada. E é uma mensagem muito poderosa que ultimamente tem sido bem deturpada. Então, o fato de ter sido pregado com simplicidade e com muita clareza, isso é muito importante. Eu acredito que frutos virão desse entendimento. E outra coisa que eu gostei de pensar é que toda vez que a gente faz essa comparação entre religião e evangelho, a gente às vezes pensa que isso está longe da gente. Mas todas as vezes que isso é falado na Bíblia, isso é falado para as igrejas e para os cristãos. Então, é importante a gente abrir o nosso olho, porque isso está muito próximo da gente. É muito fácil de ser confundido o evangelho com a religiosidade. Então, é uma mensagem que a gente também tem que prestar bastante atenção para não cair nesses extremos, né? Muito bem, muito legal. É muito real o que você falou sobre essa separação entre o evangelho e a religiosidade, porque a religiosidade se parece muito com o evangelho, mas ao mesmo tempo que se parecem, são completamente diferentes na sua essência, né? E você, Júlio, o que você achou legal aí? Fala pra gente. Bom, eu achei super interessante a ilustração da árvore que você deu. Acho que foi no episódio da queda, que você pediu pra gente imaginar uma árvore, né? E isso me ajudou a entender que
até hoje a queda influencia a gente no dia a dia, né? Não foi só lá que aconteceu e aí influenciou no geral, mas acaba influenciando sempre, principalmente quem ainda não se converteu, né? Que o pecado, né? Que seria o pecado primordial, né? Que seria as raízes da árvore, e aí que essas raízes fazem dar frutos maus, né? Que são os pecados, né? Eu achei super interessante essa ilustração da árvore, me ajudou a clarear minha mente sobre esse assunto aqui. Legal. Legal. É interessante essa ilustração, porque, falando para jovens e adolescentes, os jovens e adolescentes têm muitos problemas com aquilo que chama-se, no senso comum evangélico, de pecado de estimação. Então, nós líderes somos procurados, às vezes, por jovens e adolescentes que vêm contar acerca de um pecado de estimação porque eles querem se livrar daquele pecado, porque entendem que esse pecado de estimação faz mal. Mas, assim, as formas como nós tentamos nos livrar de pecados de estimação é cortando o fruto da árvore, ao invés de tratar a raiz. Se você corta um fruto, vai crescer outro fruto ali, logo em seguida. Então, assim, como é que a gente trata pecado de estimação? Indo na raiz da árvore, mudando a raiz. Foi o que eu falei, né? Quando eu falei sobre a queda. O coração tem ouvidos, ele precisa ouvir uma mensagem. Qual que é essa mensagem? É a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho muda a raiz da árvore. E aí, os frutos que essa árvore vai dar vai ser diferente. E para você, da visão, conta pra gente aí. Foi também a pregação da queda, também me chamou muita atenção. A parte do pecador e dos pecados, né? Assim, o pecado, como você disse, é o inicial, né? É o primeiro pecado, quando a gente dá as costas para Deus, a gente mata Deus, você deu alguns exemplos. E os pecados são os que a gente faz durante o dia a dia, né? Você falou do pecado de estimação. Mas daí o que eu ia falar é o seguinte: às vezes a pessoa, ela acha que ela está seguindo o caminho de Deus, e aqueles pecados que ela comete é o tropeço. Você falou também lá, um tropeço que, eu errei. O que você tem que prestar atenção é saber, você mesmo acha que você está triste com aquilo que você está fazendo, entendeu? Ou você está fazendo, na sua mente você acha que você está triste, mas você ainda continua tranquilamente, assim. Então, às vezes, a questão da religiosidade, né, e do evangelho, né? Às vezes você acha que pela sua religiosidade, você ir na igreja, ter às vezes um momento pequeno ali de oração antes que você vai comer, você acha que você está aqueles pecados que você está cometendo não estão influenciando. Mas às vezes você tem que prestar atenção nisso, né? Na parte do pecador. Então a gente tem que prestar atenção se a gente está cometendo o pecador ou os pecados, né? Legal. Muito bom, Davi. Representou, hein, Davi? Vai lá, Bruna. Eu acho que o que mais me marcou foi o último episódio, da resposta. Porque para tudo na vida a gente tem que dar uma resposta. Para toda ação vai ter uma reação. E para o Evangelho também. A nossa reação vai ser... Nossa resposta vai ser ou uma resposta positiva, um coração quebrantado e pronto para receber o Evangelho, ou um coração mais duro. E eu achei isso bem interessante, porque antes eu imaginava que a resposta era só o coração quebrantado. Mas não, quando não aceita o Evangelho, também é uma resposta. Que não é a resposta que a gente gostaria que as pessoas tivessem, mas é a resposta também. Isso mesmo. O Evangelho sempre exige resposta e sempre gera resposta, né? Ou é de despertar ou é de endurecer, né? O Tim Keller mesmo fala isso. Ele fala que ninguém sai da presença do Evangelho neutro. Ou você sai apaixonado, ou você sai endurecido. Porque a mensagem do Evangelho é forte a esse ponto, né? E é isso aí. E
vamos finalizar nosso papo. Doeu? Não, né? De boa, né, Davi? Vamos fazer um desafio? Quem você desafia para vir aqui no próximo? O que você acha? A galera gosta de desafiar os outros, né? O Tamo Junto engrenou depois que o Moisés falou, desafia alguém aí. Daí o pessoal, não, agora eu vou gravar que eu quero desafiar fulano. Enfim, vamos finalizar nosso papo. Acho que foi muito legal ouvi-los aí. Os papais, mamães dos nossos adoles aqui devem estar muito, muito felizes, né? Uma lágrima no rosto ali da Tina, certamente, essa hora. Eu quero que vocês, sabe aquelas considerações finais? Quero que vocês façam considerações finais agora, mas falando da importância do Evangelho, entendeu? Faça a sua consideração, tipo assim, eu tenho que mandar um papo reto para a galera que tá ouvindo, assistindo a gente aí. Então, faça a sua consideração final, mas nesse contexto do Evangelho. Deu para entender? Tipo assim, coloca o Evangelho no meio da sua consideração final. Vamos lá, vamos começar pelo Julião. Beleza? Vixe. Vai lá. Eu lembrei, você pediu para eu falar, eu lembrei de uma mensagem que eu compartilhei no grupo do PG hoje mesmo. Na verdade foi uma reflexão que eu escrevi semana passada, mas que eu compartilhei hoje mesmo. E eu coloquei o versículo, eu não lembro qual a referência, eu acho que deve ser Eclesiastes, que fala que a gente tem que buscar o Senhor enquanto a gente tem forças, né? Enquanto a gente é jovem, porque aí dias ruins virão e a gente não vai sentir mais prazer e tal. Então, Eclesiastes 12. 12, E aí a voz da consciência soprou. Eclesiastes 12. Aí eu queria deixar essa mensagem porque a hora é agora, né? Da gente buscar o Senhor, não deixar para depois, porque a gente não sabe se tem o depois, né? Aqui na Terra. Então, agora. Lembra-te do teu Criador agora, né? Nos dias da tua mocidade. Beleza? Vai lá, Bruna, você, por favor. O que eu queria falar é que, baseado nas mensagens todas, em todos os episódios que a gente assistiu juntos, que o Evangelho tem que ser uma coisa que a gente vive olhando para ele, olhando nele. Estou lembrando do exemplo que o Lu deu sobre se mudar para Nova York, de não preciso comprar tal coisa porque eu vou me mudar. E a gente perde isso de vista, a gente perde o Evangelho da nossa vista. A gente acha que foi parece que fica lá no passado. Foi do dia que eu aceitei a Cristo e acabou. E não, ele está presente. Se a gente olhar para ele todos os dias, a gente vai viver de uma maneira diferente aqui. E eu acho que é isso que nós todos precisamos. Muito obrigado, é verdade. Júlia? Bom, primeiro que mais me marcou é que a gente tem que lembrar todos os dias de que o Evangelho é graça. De que toda a vanglória e todo o orgulho por a gente se esforçar, ele é excluído no Evangelho. E que o Evangelho é para ser vivido. É uma das coisas que eu mais desejo e oro para a superação, é que a gente viva o Evangelho verdadeiramente em todas as áreas da nossa vida e que a gente que nós sejamos filhos que agradam a Deus por gratidão e não por medo. E é isso. Isso aí. Bem legal. Gostei muito, Júlio, do que você falou. Me arrependi de não ter falado isso na série. Mas é isso. Agradar a Deus porque é filho, né? Como a gente canta, o filho não se sente só na presença do pai e o filho não tem medo do pai, né? O filho tem respeito, tem temor, mas entende, no nosso caso, a nossa relação com Deus, de que Deus é um Deus gracioso, um pai gracioso, né? Então, muito bom. Vai lá, Davi. Eu ia falar mais ou menos o que a Júlia falou, mas de não ter medo de viver o Evangelho, né? Eu falei que o Evangelho deve ser vivido, mas você não pode ter medo. Você não pode temer o que os homens vão falar de você. Você tem que sempre prestar atenção no que Deus vai falar para você, do que Deus está achando de você. Entendeu? É isso. Legal.
É que é importante também, né, o que a gente falou do temor a Deus. É importante o temor a Deus e o temor somente a Deus, né? Você não ter medo e não ter temor da aprovação dos outros, da mensagem, daquilo que as pessoas vão achar da mensagem do Evangelho que você leva. Muito obrigado, meus queridos. Muito obrigado. Vocês me abençoaram nessa noite. Tenho certeza que abençoou as pessoas que estão nos assistindo aí. Então, obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado pela disposição, disponibilidade do tempo de vocês de estar aqui. E é isso aí. Valeu, galera, que nos acompanhou até aqui. Encerramos assim a nossa série de mensagens, o Evangelho em 8 palavras. Espero que tenha abençoado vocês, como nos abençoou aqui. E a gente segue estudando o Evangelho, se lembrando do Evangelho todos os dias. E eu espero que você siga lembrando do Evangelho, estudando o Evangelho, refletindo no Evangelho, pregando o Evangelho, compartilhando o Evangelho, porque é isso que nós temos que ser e desejar ser, uma comunidade de pessoas convertidas realmente ao Evangelho. Então, que Deus abençoe vocês. Eu quero encerrar chamando vocês para acompanhar aí na tela os desenhos que nós recebemos aí, Bible Journaling, Lettering, enfim, o que as nossas meninas aí fizeram no tempo que estavam acompanhando a série. Acompanhe aí e a gente canta em seguida para encerrar nosso culto. Tchau!